E a minha conversa com você hoje é sobre erros. Eu quero saber se você sabe me dizer quais são os principais erros que podem impedir que a sua carreira no marketing médico dê muito certo. Hoje eu vou falar com você sobre os 5 principais e mais comuns que eu vejo no mercado e como que você pode evitar por aí para começar a ter resultados de fato consistentes, digamos assim. Oi, se você não me conhece, eu sou a Natália Carvalho, estrategista especialista em marketing médico e criadora do Med 10K, que é uma formação que está ajudando diversos profissionais de marketing a nicharem aí no marketing médico. Não sei se você sabe, mas a gente tem mais de 500 mil de médicos só no Brasil e a projeção até 2030 é que esse número até dobre. Historicamente, de 10 a 15% desse grande mar de médicos montam as suas clínicas. Então, a gente está falando aí de um oceano azul para quem trabalha com marketing e exatamente para gente que às vezes fica em mercados já saturados, disputando ali um cliente para cá, um cliente para lá, tá? Temos uma oportunidade muito grande aí dentro do marketing médico, pouco explorada, não temos ainda hoje bons especialistas formados no volume que a gente precisa para atender todos esses médicos, tá? Então, se você trabalha com marketing, atende outros mercados e tá a fim de trabalhar num verdadeiro oceano azul para conseguir contratos mais qualificados e sair desse oceano vermelho onde você fica puxando um cliente de R$ 500 para cá, um cliente de R$ 500 para lá, você está no lugar certo, tá? A formação Med 10K, inclusive, faz exatamente isso e é onde eu formo o mercado para que vocês possam começar aí ganhando no mínimo 10 mil por mês, tá? E quando eu comecei, inclusive, eu também cometi muitos desses erros que a gente vai falar aqui e isso me trouxe o quê? Perda de tempo, dinheiro, energia e oportunidades. Então é por isso que eu quero compartilhar com você essas lições do campo de batalha, coisas que eu aprendi e que você pode colocar aí em prática para fugir dessas armadilhas e acelerar um pouquinho os seus resultados, tá? E sem mais delongas, vamos para o primeiro erro e que eu faço questão de colocar aqui no top 1, porque ele é o principal responsável para você ficar travado aí no crescimento dentro desse setor, dentro desse nicho, que é não conhecer as regras do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, que rege ali como que a publicidade e a atuação do médico em termos de publicidade e propaganda deve se dar no mundo digital e também no impresso, na televisão e etc, tá? O que acontece é que muitos profissionais que não são especialistas no marketing médico começam a atender e criar estratégias e conteúdos fora dessas regulamentações. E isso é muito sério, porque o médico pode ser autuado ali, chamado a atenção e, em alguns casos, se for muito grave o que aconteceu, ele pode perder o CRM dele, tá? Eu falo muito sobre regras do CFM no meu perfil do Instagram e para cá também eu vou cada vez mais trazer conteúdo sobre isso, porque eu vejo que é um gap gigante assim. Eu olho o perfil dos médicos que tem equipe, eu sei que tem equipe cuidando e eu vejo tanto erro que me dá falta de ar. Eu falo, gente, se esse médico, porventura, for denunciado no CRM, ele vai ser processado por isso, por isso, por isso, por aquilo, tá? Então, antes mesmo de você fazer qualquer coisa, campanha, conteúdo, uma landing page para o seu médico, estude as regras do CFM, tá bom? É importante que você entenda o que está ali dentro do código de ética para a publicidade e propaganda dentro do marketing médico, tá? Mas um erro muito comum que eu vou já até deixar aqui é post de antes e depois, ou prometer resultado. São as duas coisas que eu mais vejo a galera errando e que de forma alguma você pode fazer. Inclusive aqui no YouTube eu tenho um vídeo específico que ensina a fazer o antes e depois da maneira correta, tá bom? Então se você não quer errar, não quer correr o risco do seu médico ter um processo, acesse esse conteúdo para que você possa entender como que se faz antes e depois. Já sobre promessa de resultado, completamente proibido, tá? Não tem uma forma de se fazer. A forma de fazer é não prometer resultado, tá? Então, na medicina, a gente não pode prometer resultado. Ah, com o meu protocolo você vai emagrecer 10 quilos. Não. Pode ser que você tenha uma paciente que naquele caso específico, né, o seu médico tem uma paciente que naquele caso específico emagreceu 10 quilos.
mas não se comporta da mesma maneira em todo mundo. Então a gente não pode prometer que isso também vai acontecer com quem está vendo aquele post no Instagram, tá bom? Então isso pode parecer muito básico, mas é onde muita gente erra. E é por isso que eu fico batendo tanto nessa tecla, tá? Uma dica muito prática é que, como eu falei agora, que você possa ler as regras e as normas do CFM. É um documento jurídico até, que sim, ele é um pouquinho cansativo, mas tem maneiras também da gente estudar de uma maneira mais leve, que a gente possa entender. Dentro do meu perfil lá do Instagram, eu falo de uma maneira mais popular, digamos assim, do que pode e do que não pode ser feito, sem tanto juridiquês, que às vezes atrapalha um pouco o nosso entendimento mesmo, tá? Mas assim, importante que você conheça sobre as regras e que você proteja não só a sua reputação no mercado, como também proteja o seu cliente ali, tá? Erro número 2. O segundo erro, obviamente, é tentar falar com tudo e com todos, oferecer tudo para todos, ser tudo para todo mundo, tá? É muito comum você achar que para fechar mais contratos, você deve atender todo mundo. Mas isso acaba diluindo a sua autoridade e criando uma mensagem um pouco confusa, tá? Eu sempre falo para todo mundo que me segue, para os meus alunos, que o quanto antes você conseguir focar no marketing médico e especializar, melhor será para você, tá? Então, se você está prospectando ali um ortopedista, um ginecologista, um dermatologista, é importante que esse médico saiba que você está ofertando estratégias específicas para atrair pacientes com aquele perfil que vai passar na consulta, tá? Então entenda, quanto mais especialista você for, melhor vai ser a sua conversa e o seu poder de fechar. Um exemplo que eu gosto muito de dar e que eu sempre falo é: vamos imaginar que você tem problema com acne e você vai até uma farmácia. Aí lá tem aqueles cremes generalistas e o creme específico para pele com acne. Qual que você vai comprar? Eu te digo sem dúvidas que se você é uma pessoa que sofre com acne e tem essa dor para resolver, você não vai passar qualquer coisa no seu rosto. Você vai pagar mais caro, mas você vai comprar um produto específico para sua pele, específico para a dor que você está sentindo. A mesma coisa acontece em tudo que você for imaginar em termos de mercado. Então, o médico tende a valorizar e a investir mais e a confiar mais quando você, de fato, é um especialista e está nichado atendendo só uma parte do mercado, tá? E assim, gente, as estratégias são muito diferentes. Então, se você está atendendo tudo e todos, eu atendo um restaurante, um e-commerce, um médico, uma oficina mecânica, eu te digo que, assim, você vai ter que estudar sobre todos esses mercados, porque o que você faz para uma oficina mecânica, você não vai fazer para o médico e não vai fazer para um e-commerce. Então, olha o quanto também não parte aí de um esforço maior do seu investimento em estudar todas essas estratégias, eventualmente para você ter um cliente. Aí eu tenho uma oficina mecânica, você vai estudar todas as estratégias para fazer aquele projeto dar certo. É muito mais inteligente a gente estudar profundamente sobre marketing médico, ou seja lá, qual outro nicho que você queira investir, e testar as estratégias dentro daquele mercado e vender só para aquele mercado, tá? Eu poderia ficar aqui até amanhã trazendo os motivos para você nichar em um lugar específico. Aqui vou puxar a sardinha para o marketing médico, porque abri essa live já falando para vocês que 2030 está aí com a projeção de ter 1 milhão de médicos só no Brasil, né? Então vou puxar a sardinha para o marketing médico muito no sentido de que é um oceano azul, e já que você vai investir tempo em estudar, que você estude um mercado bom para se trabalhar, não é mesmo? Mas eventualmente você quer nichar em outra coisa? Eu poderia ficar aqui e descer uma lista de motivos para você estudar com qualidade aí cada um desses nichos e oferecer só o serviço dentro do nicho, porque é muito mais vantajoso, tá bom? E agora a gente vai, então, falar do erro número 3, que é não entender o público do médico, tá? Esse erro, ele é, sim, fatal. Se você não estudar sobre o avatar, criar, né, o avatar do médico que você pretende atender, você não vai conseguir fazer uma ação realmente qualificada, porque você simplesmente vai estar produzindo uma estratégia para alguém que você não conhece. Faz sentido quando eu falo isso? Aterriza para vocês quando eu falo isso? A importância de você investir tempo no avatar? Por quê? Porque a partir do avatar, sabendo como que essa pessoa
E quais são as motivações emocionais para que ela passe em consulta ou faça cirurgia com o seu médico, ou faça o procedimento X, Y e Z com tal dermatologista, é essencial. Se você descobre isso, você começa a fazer conteúdo assertivo para esse avatar e fica muito mais fácil de você conversar com ele. Gera aquele sentimento de quando o cliente, o paciente está do outro lado da tela, ele sente que aquela conversa é com ele. E é nesse lugar que a gente tem que chegar, tá? Então, quero dar um exemplo aqui. Muitos médicos, por exemplo, trabalham com telemedicina. Esse público é completamente diferente, esse avatar, tem motivações emocionais completamente diferentes de quem já trabalha com consulta particular em clínica física, tá? Então, se eu posso te dar uma dica prática antes de qualquer estratégia, senta com o médico e investiga com o médico quem é esse possível avatar. Tem até uma série de perguntas estratégicas que você pode fazer para ele, para que você tenha aí clareza sobre quem é esse avatar e as motivações emocionais. Uma vez que você colher essas informações, você vai tentar trazer, né, mais pessoas parecidas com esse avatar para dentro do funil do seu cliente, e o seu papel é sempre ir pesquisando. E aí você vai ter a sua própria lista, né? Porque quando você começa a atender o médico, você está trabalhando com a lista que ele tem com as informações da cabeça dele. Então, você começa a trazer novos pacientes, você vai ter uma lista de pacientes que chegaram a partir do teu trabalho. E aí é o seu papel entender se está batendo as informações. Tipo, o avatar realmente pensa isso que o médico falou que pensava? Realmente a dor dele é essa dor que o médico comentou comigo? Eventualmente, vocês vão encontrar aí muitas coincidências, mas também algumas surpresas, então de coisas que vocês jamais poderiam imaginar e que aparece aí na pesquisa do avatar para te ajudar a fazer conteúdo qualificado, tá bom? Erro número 4. Que tem relação com a pesquisa do avatar, que é não medir resultados desde o dia 00001 do seu projeto, tá? O que eu sempre falo que o que a gente não acompanha, a gente não consegue melhorar, né? Então, não acompanhar métricas é muito grave. Muitos profissionais, eles fazem toda a estratégia, todos os conteúdos, todas as campanhas, todos os patrocinados e acha que isso é o trabalho. Não tô aqui, tô de boas, fiz minha entrega. E não é bem assim, porque sem dados a gente não consegue, de fato, ver o que está funcionando. Muita coisa, até pelas mudanças de algoritmo, você vai colocar em prática e pode ser que ela até funcione agora, mas amanhã não mais. Então, se você não está olhando para isso de uma maneira estratégica e consistente, você fica fazendo um negócio que não está dando retorno. E aí depois você fala, mas não sei onde é que está o erro. Você não sabe porque você não acompanhou, tá? Então, se você não medir, por exemplo, o custo do lead, taxa de conversão de agendamentos, o CAC, como que você vai conseguir otimizar essa campanha? Como que você vai conseguir otimizar essa estratégia, tá? Então, a dica prática que eu dou para vocês é registrem os dados e analisem, partindo de todas as pontas estratégicas ali. Eu fiz estratégia de conteúdo, então eu tenho que ter uma forma de analisar se esse conteúdo está cumprindo com o propósito estratégico que eu desenhei. Patrocinado, qual que é o propósito estratégico ali? Nath, é conversão, quero mais pacientes na agenda do médico. Isso está se cumprindo? Não está se cumprindo? Então acompanhe tudo de todas essas pontas, né? Aqui a gente vai falar muito de projeto 360, então você precisa analisar o todo para entender se aquilo está dando certo ou não. E assim você vai ajustando e vai otimizando o trabalho, tá? E o erro número 5, que ele ficou brigando ali com o erro número 1, tá? Que ele é tão importante quanto, mas coloquei ele aqui para trazer um reforço, coloquei ele por último para trazer um reforço adicional, que é não valorizar o seu próprio trabalho, tá? Muitos, mas assim, muitos profissionais que eu já conheci cobram absurdamente barato, pensando que isso vai atrair mais clientes e no final das contas, isso acaba prejudicando não só você, como a sua estratégia, e também como prejudica seu cliente, porque se você está com um contrato de 500, 600, 700 reais fazendo 1 milhão de coisas, eu posso te dizer que você está fazendo mais ou menos cada uma dessas coisas, porque não há investimento suficiente para você conseguir fazer uma entrega qualificada.
Quer ver como que eu sei disso? Quer ver como eu provo para você que não dá para fazer? Quando você começa a ter um monte de cliente e aí você fala, eu preciso trazer alguém para fazer o tráfego pago e também para fazer a parte de arte de conteúdo para o meu cliente. R$ 600 paga? E esses R$ 600 é o que você está cobrando no projeto inteiro. R$ 600 não vai pagar nem o profissional do tráfego e nem menos ainda o profissional, o designer que vai fazer essas artes. E aí o que acontece é que você vai fazendo tudo mais ou menos, porque você é uma pessoa só. E você vai fazer um pouquinho do tráfego, um pouquinho dali, fora que uma outra coisa que eu sempre digo é, ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Pode ser que você tenha um super talento em uma dessas pontas e as outras você está fazendo mais ou menos. E você está cobrando absurdamente barato de uma maneira que você não consegue sair disso. Você fica travado porque você não consegue contratar e não consegue fazer um trabalho assertivo, aí perde o cliente e fica nesse bololô aí que eu chamo carinhosamente de espiral do caos. Então, não cobrem absurdamente barato. O que eu quero que vocês façam é que vocês possam aprender sobre como trabalhar com qualidade, fazer bons cases e aí, ok. Ah, Nath, nunca atendi um médico. Eu gosto muito de trabalhar na perspectiva de case. Não tem nenhum médico, mas quer atuar, você precisa fazer um case. E aí eu indico muito para que os meus alunos usem a sua rede de contatos. Quem é que não tem um amigo que é primo de um médico, ou um primo, seu próprio primo que é médico, ou a amiga de não sei de quem que é médica de não sei de que? Gente, médico tem por toda parte. Você vai encontrar na sua rede de contatos algum médico. No meu caso, eu tenho milhões. Só que tipo de família de amigos, cliente de cliente que indica. Então, assim, procure esse médico mais próximo e que aí você possa conversar com ele e falar, olha, esse é um trabalho que eu quero oferecer de forma qualificada, dessa forma aqui, cobrando desse jeito. Mas eu não atendi médicos ainda e eu quero testar essa estratégia com você. Você topa embarcar nessa comigo? Você confia? Eu vou fazer com todo amor e carinho, vou te dando reporte, não vou fazer nada que você não aprove. Então, tem uma conversa sincera e aí, ok, você está fazendo um case, beleza, vamos trabalhar ali com valores tranquilos. Mas depois que você tem case, validou, está seguro, estudou, se formou, é um especialista, não tem por que você ficar trabalhando com contratos de R$ 500, R$ 600, até porque você não vai conseguir fazer um bom trabalho com esse investimento, tá? Então, eu quero que vocês possam estudar, entender o impacto do seu trabalho no faturamento de cada um desses médicos e que você possa fazer o que eu chamo de precificação inteligente. Inclusive, é uma das aulas que eu tenho na formação MED 10K e é uma das aulas que eu dei também na imersão. E aí eu já vou até deixar um spoiler aqui, a imersão irá voltar, tá? E aí eu pretendo dar essa aula de novo. Então, é isso. Agora vamos fazer um recapitulando aqui dessa aula, como eu sempre digo, o que a gente não revisita, são tantas informações, né? Que o que a gente não revisita a gente acaba esquecendo. Então, nessa live, na aula de hoje, a gente entendeu sobre as importâncias das regras do CFM dentro do marketing médico para proteger você e também o seu médico. A gente falou bastante sobre ser especialista, né? E não generalista, para você conseguir atrair clientes certos para você. A gente também falou da importância de conhecer o avatar do médico antes de começar qualquer estratégia. Falamos de resultados, que desde o início é importante que você tenha uma forma de metrificar e acompanhar aqueles KPIs, a gente chama de KPIs de acompanhamento, tá? Então, organize aí uma maneira de acompanhar esses resultados. E agora, por último, a gente falou sobre valorizar o seu trabalho e cobrar o que realmente vale, tá? Evitando erro aí e tendo a possibilidade de fazer um projeto assertivo para o seu cliente. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E antes que eu me esqueça, o espaço aqui de comentários é de vocês e está aberto para que vocês mandem dúvidas, sugestões e que vocês possam me falar também se esse conteúdo te ajudou, se está fazendo sentido, porque aí eu consigo gravar mais aulas para ir ajudando vocês aqui do YouTube, tá? Então é isso, segue o meu perfil, porque por lá você vai encontrar uma infinidade de conteúdos e boa parte desses conteúdos tem um e-book para você baixar e estudar aí na sua casa, tá? E se você não é inscrito ainda aqui no YouTube, por favor, faça a sua inscrição, curte esse vídeo para que mais pessoas possam ser ajudadas, para que mais pessoas recebam esse conteúdo para conseguir estudar também e fazer aí ou uma transição de carreira, ou quem já está no marketing trabalhando com mercados saturados, que possam descobrir esse verdadeiro oceano azul que é o marketing médico,
para vir trabalhar com a gente, tá? Inclusive, o quanto antes você se especializar no marketing médico, melhor é para você, porque a concorrência tá desse tamaninho, tá? Eu falei para vocês nessa live, a gente não tem especialistas suficiente formados para atender todo esse mercado. Então, imagina que bom você ser esse especialista exatamente agora. Qual diferença faria isso na sua carreira, né? A gente está em 2025, eu estou falando que a projeção até 2030 é assustadoramente boa. Imagina que bom você se formar agora e conseguir pegar todo esse boom até chegar em 2030 e não ter que disputar o mercado lá na frente com tantos outros já formados, né? Então, ó, pensa por aí. É isso por hoje. Um cheiro para vocês e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula.